Muito bem, graças a Deus. Eu sou bispo da vida da Igreja Celestial para as Nações. A Bíblia Sagrada fala sobre o céu, sobre o inferno. Em Lucas capítulo 16, versículo 19, está escrito assim: Ora, havia um homem rico, vestia-se de purpura e linho finíssimo, vivia todos os dias regalada esplendidamente. Mas esse homem rico, ele era muito rico, vestia de linho finíssimo, das melhores roupas, comia as melhores comidas, e por esse motivo ele achava que não precisava ir na igreja, agradecer ao Senhor, adorar o Senhor, não precisava buscar a palavra de Deus. Ele não se preocupava com a sua vida espiritual, só se preocupava com a tua vida material. Então, por causa do dinheiro, ele não aceitou Jesus como Salvador. E a Bíblia diz assim: havia também um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele. Então a Bíblia diz que havia um mendigo, e ele era cheio de chaga, e ele ficava na porta daquele rico, esperando cair uma migalha para que ele pudesse comer. E a Bíblia diz que ele era tão cheio de chagas, que os cães vinham lamber as suas feridas. E alguém falou de Jesus para aquele mendigo, e pelo seu sofrimento, pela miséria que ele vivia, pelas doenças que ele vivia, ele aceitou Jesus e falou: quem sabe, na outra vida, eu teria uma vida melhor do que essa. Porque a palavra de Deus fala do paraíso, fala de um lugar que é onde não haverá lágrimas, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá angústia, onde não haverá rejeição. E aquele homem entregou a sua vida para Cristo. E a Bíblia diz assim, ó: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha que maravilha! Quando o mendigo morreu, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Quer dizer, Deus deu uma recepção de filho para aquele mendigo. Quando aquele mendigo morreu, os anjos vieram e buscaram aquele mendigo e levou para o paraíso, para o seio de Abraão, para o lugar de descanso, para um lugar maravilhoso, um lugar lindo. Porque a Bíblia diz: o que Deus tem preparado para nós não penetrou na mente nem no coração do ser humano. O que Deus tem preparado para nós, para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. E a Bíblia diz assim, ó: e morreu também o rico e foi sepultado. Olha como a morte do rico foi uma morte assim tão simples. Ele morreu e foi sepultado. Não vieram os anjos para recepcionar aquele rico. Quem veio recepcionar aquele rico foi Satanás, os seus demônios. Porque a Bíblia diz assim, ó: e no inferno, erguendo os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha lá, quando o rico estava lá no inferno, ele olhou para cima e viu Abraão e Lázaro no seu seio. E ali ele diz, clamando e disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha só, o rico estava ali sendo atormentado pelo fogo eterno. Mas por que ele estava sendo atormentado pelo fogo eterno? Porque ele era rico? Não, ele estava sendo atormentado pelo fogo eterno porque ele rejeitou a palavra de Deus. Ele rejeitou Deus como teu Salvador, como teu Senhor, como teu Criador. Como muitas pessoas rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o amor de Cristo, rejeita Jesus Cristo, porque a Bíblia diz: quem crê, for batizado, será salvo, quem não crê, será condenado. Meu irmão, minha irmã, tem muitas pessoas que dizem: não existe inferno. Se não existe inferno, então a palavra de Deus é mentirosa, porque o inferno existe, e não espera morrer para ver se existe o inferno. Não espera morrer não, meu irmão. Não espera morrer, porque tem pessoas que estão esperando morrer para ver se existe inferno. Tem muitas pessoas que falam: a minha vida é o inferno. Você não deve falar isso não, porque você não sabe o que é inferno. O inferno é um lugar tenebroso. A Bíblia diz que no inferno haverá choro e ranger de dente. É muita dor. Tanto é que esse homem disse: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para que venha refrescar a minha garganta. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. Agora este é consolado e tu atormentado. Quer dizer,
Abraão disse: ó, você recebeste os bens em tuas vidas, mas só que você não aceitou a Jesus como Salvador, você desprezou a palavra de Deus, você desprezou o Senhor, o Criador de todas as coisas. Então agora você está aí, atormentado. E Lázaro recebeu os males, e pelo fato de ele receber os males, ele aceitou Jesus como Salvador, ele aceitou a palavra de Deus, e agora Lázaro está aqui sendo consolado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte, os que quiser passar daqui para vós, não poderiam, e nem tampouco de lá passar para cá. Está vendo? Quando a pessoa morre, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Eu sempre falo para o povo: se você tem algo para fazer para alguém, faça enquanto está em vida, porque depois que morreu, não adianta querer acender velhinha, não adianta querer colocar florzinha no túmulo, não adianta nada disso. Ou a pessoa está no céu, ou a pessoa está no inferno. Se ela for uma pessoa que reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador e fez coisas boas aqui na terra, logicamente ela vai estar lá no paraíso ou no céu. Mas se essa pessoa, ela rejeitou a palavra de Deus, ela rejeitou Jesus Cristo como Salvador e começou a praticar tudo que é coisa errada, então ela vai estar lá no inferno. E você pode acender vela, pode fazer o que você quiser, que não adianta. Ou está no céu, ou está no inferno. E a Bíblia diz que é um abismo que separa o céu do inferno. Há um abismo que separa o paraíso do paraíso do inferno. É um abismo. Quem está no paraíso não pode ir para o inferno. E quem está no inferno não pode ir para o paraíso. Está na Bíblia Sagrada. Em qualquer Bíblia está escrito isso aqui. Em qualquer Bíblia, até na Bíblia católica, você pode pegar e ler lá. Em Lucas capítulo 16, versículo 19. E a Bíblia diz assim, ó. Olha lá. Diz ele: rogo, pois, Abraão, que manda a casa do meu pai, pois tem 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Então aquele homem rogou a Abraão, disse: manda alguém dar testemunho na casa dos meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, e eles são que nem eu, eles rejeitam a palavra de Deus. Manda alguém pregar para esses 5 irmãos, para que eles não venham para este lugar que eu estou aqui, que eu estou nesse lugar de tormento, de sofrimento. Eu não quero esse sofrimento para ninguém, nem para o meu pior inimigo eu quero esse sofrimento. Então disse Abraão: ele tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, como você. Você tem uns pastores aí. Nós temos uns pastores que estão meio desviados, eles falam só pregando materialmente, só riqueza, pregando cura, mas esquece de pregar céu e inferno. Tem muitos pastores que estão meio desviados também. Esses vão prestar conta a Deus. Mas tem muitos pastores que estão pregando a palavra de Deus genuína, pregando que você tem que aceitar Jesus como Salvador, para você ter a vida eterna, para você ter a salvação. Como Jesus diz: buscai o reino do céu e as outras coisas serão acrescentadas. Ou você ouve Moisés, os profetas, os pastores, os homens de Deus estão pregando, as mulheres de Deus estão pregando, ou você vai para o inferno, meu irmão. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha lá. Aí ele falou assim: mas se algum dos mortos aqui, pai Abraão, for ter com eles, eles vão acreditar. Então Abraão disse: vocês não ouvem Moisés e os profetas? Nem que ressuscita um morto, eles vão acreditar. Você sabe quando que você consegue ver um morto? É quando um morto ressuscita de carne e osso. Não tem esse negócio de ver: estou vendo o espírito da minha mãe, estou vendo o espírito do meu pai. Não tem esse negócio, meu irmão. Não tem esse negócio, o espírito não aparece para ninguém não. São demônios, são espíritos enganadores, que estão enganando muita gente, que está passando por pai, por mãe, por vô, por tio, por tia, porque a pessoa quando morre, ou o espírito dela vai estar no paraíso, ou vai estar no inferno. Se fosse assim, se o espírito pudesse ir no inferno, não ia voltar mais para o inferno. E o inferno ia estar vazio. Quem quer ficar no inferno chorando e rangendo de Deus? Ninguém quer. Então a Bíblia já mata a charada desse negócio aí, ó. A Bíblia já mostra que os espíritos mortos que aparecem são espíritos enganadores que passam por pai e passam por mãe. Porque se a sua mãe for para voltar, então ela tem que ressuscitar de carne e osso, não de espírito, ressuscitar de carne e osso. Se você está vendo um espírito de morto aí, não é espírito do seu pai e da sua mãe não. Isso é espírito enganador, você precisa ser liberto. Está entendendo? Porque, porém, Abraão disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscita. Para um morto voltar, ele tem que ressuscitar, como Lázaro ressuscitou, como a filha de Jairo ressuscitou, e como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Amém? Então que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.